Livro de Esdras, capítulo 1, o texto foi publicado no impresso que você recebeu. Em pé para lermos a palavra de Deus. Os nossos irmãos e amigos que estão acompanhando o culto pela internet, fique em pé também, você também vai ler a palavra de Deus. Ouça estes 11 versículos do capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão em todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores, lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. E o povo de Deus diz: amém. Assente-se. Quando ele ainda estava vivo, quando ele estava no apogeu da sua carreira, quando ele estava entre os músicos mais ouvidos do mundo, e as suas músicas estavam entre as primeiras das rádios em todas as nações do Ocidente e do Oriente, quando ele entrava por um estádio para fazer um grande show, alguém narrava as seguintes palavras: Elvis está na casa. E quando as pessoas ouviam o anúncio da entrada de Elvis, causava uma vibração e uma comoção nas pessoas, pelo simples anúncio: Elvis is in the house. E todos reagiam àquelas palavras com aclamações, com emoções, com espantos. E pessoas de outras partes do mundo, adolescentes, eram apaixonadas por Elvis. Eu conheço senhoras respeitáveis hoje que guardam em alguma caixa em casa o álbum de quando eram adolescentes e colecionavam as fotos do Elvis, recortado do jornal e da revista O Cruzeiro, e guardam aquilo como um tesouro da paixão da adolescência. A vibração, a aclamação, a comoção das pessoas pela presença de um homem mortal. Inclusive um homem cuja vida não era nem um pouco aprovável, nem exemplar. Um homem consegue causar uma comoção tão grande. E o que acontece quando Deus está na casa? O que Deus desperta no coração das pessoas quando Deus está presente? A presença de um homem pode evocar emoções, mas o que evoca a presença de Deus? Quando você entrou aqui é uma noite de quarta-feira, o melhor culto da semana, e ainda assim o mais simples. Mas Deus está na casa. E o que a presença de Deus evoca no nosso coração? Eu acredito que esse texto diz algo do que a presença de Deus promove, comove, realiza no coração das pessoas. Depois de 70 sofridos anos de exílio,
E a história que antecede isso, você pode ler nos livros históricos do Antigo Testamento: a apostasia, idolatria, Deus chamando o povo pelos profetas, o povo endurecendo o coração à voz dos profetas, até que tudo culminou onde era o inevitável, a destruição da nação. Nabucodonosor conseguiu prevalecer sobre os muros de Jerusalém, arrasou a nação, incendiou o templo, destruiu a cidade e expulsou o povo da sua própria terra, e eles se disseminaram e se espalharam pelo mundo. 70 anos depois, e 70 anos, minha gente, são muitos anos. 70 anos depois, chegou o momento de se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Nós lemos aí no capítulo 1, versículo 1. E aqui nós vamos já começar guardando uma lição no coração. Deus anunciou a exata duração do exílio antes de ele começar. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25. E você verá que não há nem sequer muita margem para dúvida, as palavras são claríssimas. Jeremias 25, verso 12, verso 13: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, saber tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra estas nações. Deus, antes do exílio começar, anunciou que o exílio duraria 70 anos. Esta palavra de Jeremias, no entanto, não caiu no coração senão de alguns poucos. Um deles, o profeta Daniel. Veja o que está escrito no capítulo 9 de Daniel. É muito interessante a oração que o profeta Daniel fez. Daniel 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. E então Daniel se colocou diante de Deus para pedir a Deus que cumprisse aquilo que 70 e poucos anos antes tinha dito, que aquele momento da história chegasse ao seu fim pelo cumprimento da palavra que Deus tinha de antemão anunciado. Mas antes de a gente entender exatamente o que estava acontecendo, nós precisamos tentar imaginar o que são 70 anos expostos à condição de exilados. Seria muito fácil, depois de 70 anos, que o desânimo tomasse conta do coração de todos eles e eles pensassem assim: Deus verdadeiramente esqueceu-se de nós. E Deus verdadeiramente não está interessado em restaurar a nação de Israel. Eu consigo imaginar qualquer pessoa pensando isto, conversando entre si: será que um dia nós voltaremos para a nossa terra de onde nós fomos tirados? E o outro respondendo: já se vão tantos anos, por que sonhar isto? Por que esperar por isto? E então o desânimo se acumularia sobre o coração. Mais do que isto, aquele povo teve de conviver em meio a pessoas com uma mentalidade diferente, com valores diferentes, com gostos diferentes, com língua diferente, com cultura diferente, com religião diferente. Basta você ler os primeiros capítulos de Daniel para entender a extensão e a gravidade do assédio moral a que eles foram expostos ao quê? A se conformar, e até os seus nomes foram trocados. Eles tinham nomes para honrar o Senhor Deus, e receberam nomes para honrar os falsos deuses e ídolos daquelas nações. Não seria de espantar que muitos deles estivessem começando a viver exatamente como os babilônios, como os medos e como os caldeus, e praticando o que eles praticam, e absorvendo o seu sistema. Meus queridos irmãos, não se esqueça aqui uma lição para nós: a guerra
deste mundo, entre luz e trevas, tem o seu palco e a sua trincheira de batalha na mente das pessoas, em como as pessoas entendem o mundo, se elas entendem e pensam a vida a partir da palavra de Deus, ou se elas entendem e pensam a vida a partir das doutrinas do mundo, das doutrinas de Satanás. Por isso o apóstolo Paulo é tão contundente, que a obra de Deus é a renovação do vosso entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1, verso 2. Seria fácil, meus amados irmãos, nós encontrarmos pessoas tomadas de incredulidade a respeito das promessas. Mesmo que um deles tivesse lá as palavras de Jeremias, que ao se cumprirem 70 anos, Deus os traria de volta para a sua terra. Diante de tantas coisas acontecendo, pareceria muito, muito difícil, talvez impossível, acreditar que Deus cumpriria essas promessas. Então nós estamos falando do desânimo, estamos falando da corrupção interna que o mundo pode exercer sobre a mente, sobre o coração de alguém. Afinal de contas, Deus dotou os nossos olhos de uma maravilhosa capacidade, a capacidade de nós nos adaptarmos ao escuro. Se todas as luzes desta sala se apagarem, nos primeiros minutos ninguém verá nada, mas rapidamente, não é verdade? Rapidamente, é bem verdade que não com perfeição, mas o suficiente a gente enxerga no escuro. Coisa maravilhosa, tremenda que Deus criou nesta máquina perfeita, orgânica que é o olho humano. No entanto, a mesma coisa não deve acontecer com o nosso coração. Dilatem-se as pupilas para andarmos no escuro, mas não se dilate o coração para absorver escuridão, conquanto vivamos num mundo de trevas. O que eu vejo nestas palavras deste versículo? Eu estou falando o que acontece quando Deus está presente. O povo de Deus acredita na palavra de Deus. É isso que acontece. Vem um chamado da parte do rei da Babilônia. Quem há entre vós, versículo 3, quem há entre vós de todo o seu povo? E no ouvido de algumas pessoas, quando este chamado chegou, a pessoa disse, é comigo. Outros disseram, não é comigo. Então você perceba claramente que quando Deus está trabalhando, Ele está trabalhando no coração das pessoas para despertar em nosso coração, crer em Deus e crer nas palavras de Deus e crer nas promessas de Deus. Que os incrédulos sejam incrédulos, mas que os crentes sejam crentes. Quando Deus está presente, meus amados irmãos, nós tomamos as palavras desta Bíblia Sagrada, deste livro, e nós temos estas palavras como palavras fiéis e verdadeiras. Quando Deus está presente em nossas vidas, nós tomamos as promessas de Deus, e nós nos agarramos a estas promessas, e cremos nestas promessas, e esperamos nestas promessas, e colocamos a nossa expectativa na fidelidade de Deus para cumprir cada uma das suas promessas. Em vez de fazer nossas próprias soluções, nosso próprio jeitinho, Abraão tentou fazer um jeitinho, e por causa do jeitinho de Abraão e de Sara, existe guerra no Oriente até hoje. Em vez de fazermos o nosso próprio jeitinho, nós esperamos no Senhor. E nós nos agarramos às promessas de Deus. E nós amamos e nos voltamos para este livro santo e bom que é a Bíblia Sagrada.
Quando as coisas começaram a acontecer, este povo, este número, e o capítulo 2 vai nos dar o número de todos eles, 42 mil pessoas, só. Quando eu leio o livro de Esdras, eu penso, só 42 mil voltaram na primeira chamada. Não foram poucos os que ficaram esperando para ver, 42 mil se dispuseram e foram. Porque Deus, presente na vida deles, despertou, moveu. E é por isso que o versículo 5 diz, todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Deus desperta o nosso coração, Deus move o nosso coração a crer na palavra dEle, quando Ele está presente. Veja que a chamada foi maior do que somente isto. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele. E essas pessoas partiram por um rumo, o livro de Esdras conta isto, partiram por uma viagem extensa e desafiadora, mas confiando de que Deus era poderoso para guardá-los, confiando de que Deus estava presente em tudo aquilo que eles estavam fazendo, e por isso, colocando em Deus a sua expectativa, jornadearam, e Deus provou-se fiel em favor deles. Seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. E veja o versículo 5, então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a Jerusalém. Não basta crer, se a fé não se concretiza em ações. Está escrito lá no capítulo 2 da carta de Tiago, tu dizes que crê em Deus, eu pelas minhas obras te mostro a minha fé. Não bastou que eles crescem, que Deus estava cumprindo o que estava cumprindo, não bastou que eles aceitassem isso de alguma forma, de qualquer forma, era necessário que eles empreendessem a jornada, subir a Jerusalém. Agora o que nós precisamos entender, é que ao longo de 70 anos lá, todos eles já tinham se estabelecido, e não somente isso foi feito, isso foi ordenado. Vá lá em Jeremias capítulo 29, e veja o que está escrito no versículo 4. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não vos diminuais. Deu ordem. E a ordem foi dada, compre casa, plante jardim, edifique, tenha filhos, e isso aconteceu. E a história nos registra que apesar de exilados, não eram poucos dos israelitas que se tornaram pessoas socialmente afluentes na sociedade babilônica. Não eram poucos os que de fato se estabeleceram e se tornaram pessoas de respeito e de proeminência, com negócios, com interesses, com ganhos. E então a voz de Deus, o hino que nós cantamos no começo do culto, diz, tua voz escuto a convocar-me. A voz de Deus para eles agora foi, deixem estas coisas, virem as costas para elas, larguem-nas, empreendam uma longa viagem, subam a Jerusalém, voltem para a terra, e recomecem a vida ali. Deus, meus irmãos, nem sempre nos manda largar as coisas, porque elas podem ser muito úteis para os propósitos dele. Mas uma coisa tem que estar no nosso coração, mesmo que Deus não nos mande largar das nossas posses, uma coisa tem de estar no nosso coração. Nós não podemos estar apegados a elas, de tal maneira que se Deus mandasse largar, nós não largaríamos. Entendeu? A nossa vida com os bens deste mundo, quer muitos, quer poucos, tem de ser total e integralmente utilitária. Estas coisas foram confiadas ao seu zelo, ou ao meu,
a sua administração, ao seu auspício, a sua cautela, a sua diligência, foram confiadas a você, mas Deus requer ser glorificado em cada uma das coisas que Ele te dá. Foram postas em sua vida para a glória do nome de Deus, não para a glória do nome teu. E devem ser usadas de acordo com os parâmetros da Escritura Sagrada, lembrando-nos principalmente que Deus quer que toda e qualquer coisa que venhamos a usufruir deste mundo, nós vejamos como meio e não como fim. Como meio de fazer o bem, como meio de glorificar a Deus, não como fim. Talvez você não receba a mesma ordem que estes aqui receberam, a ordem de largar tudo. E alguns, eu creio, temos recebido e receberão. E esta é uma ordem divina, faz parte dos propósitos de Deus, mas nem todos. Pode ser muito bem que Deus, na sua sabedoria, permita que um de nós usufrua de bens deste mundo. Mas por quê? Será que é porque ele gosta mais desta pessoa? Será que é porque ele deseja? Não, absolutamente, absolutamente. Certamente é para que este crente dê testemunho no convívio das pessoas com quem ele convive ali onde está. Certamente é para que estes recursos sejam usados para a glória de Deus. Certamente é porque Deus intenta confiar, ao mesmo tempo que confia o bem, confia também um grande ministério para o uso desse bem para a glória de Deus. Não nos enganemos, a Bíblia é muito clara sobre isso, e que ninguém se equivoque. O chamado que chegou ao ouvido do povo não era um chamado trivial. Não era um chamado leve ou coisa de somenos importância. Era um chamado amplamente desafiador. Veja o que está escrito aí em Esdras capítulo 2. Não está no impresso que você recebeu, mas tem alguns nomes muito interessantes para nós. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro. Dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel. Eu não vou destacar todos os nomes. Esses nomes seriam muito interessantes de ser estudados. O primeiro é Jesua. Qual é o segundo? Esdras 2:2. Qual é o segundo nome? Você sabe quem era Neemias? Ele era o copeiro do rei. Ele estava posto numa posição privilegiadíssima. Ele estava com o burro amarrado na sombra, porque ele vivia no palácio, com todos os luxos do palácio. Ele não era um funcionário do palácio, ele era alguém da confiança do rei, que administrava a adega real. Nós normalmente achamos que o copeiro do rei só tinha que provar o vinho para saber se estava envenenado com risco de morrer. Muito mais do que isto. Ele administrava a adega do rei, consequentemente ele administrava as vinhas do rei. Ele era um gestor público, numa posição de confiança, uma posição quase de um príncipe, privilegiado. E o que ele fez com todo esse privilégio? E o que ele fez com toda essa riqueza, com toda essa honra e com toda essa maravilha de vida que ele tinha nos olhos humanos? Ele deu tchau para tudo isto, para atender o chamado de Deus. Veja outro nome que está aí: Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías. Qual é o próximo nome? Mardoqueu ou Mordecai. São duas variantes do mesmo hebraico. Ora, eu lembro de ter lido sobre um tal de Mardoqueu na Bíblia Sagrada, em algum lugar. Onde mesmo? Veja o que está escrito em Esther, capítulo 10. Depois estamos em Esdras, Neemias, em seguida o livro de Esther. Capítulo 10, o último capítulo, versículo 13, o último versículo. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, o primeiro ministro do império,
e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência, o segundo depois do rei. E quando saiu a ordem para voltar para Jerusalém, Mardoqueu, o segundo depois do rei, deu tchau para todo o seu privilégio, para todo o seu conforto, para toda a sua estabilidade, para toda a sua segurança material, e foi e empreendeu viagem e seguiu o caminho que lhe estava sendo proposto. E eu quero só observar que a idade dele, sem dúvida, não era a de um garoto, muito provavelmente a de um senhor de idade avançada. Irmãos queridos, a salvação para você não custa nada. Para você ser salvo, você não paga preço nenhum. Jesus pagou todo o preço por você. Mas isso não quer dizer que a vida cristã não custa nada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Verdadeiramente a salvação é gratuita, mais do que gratuita, graciosa. Mas isso não quer dizer que a vida cristã não custa nada. O rei Davi disse: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Quando Deus está presente, Deus move o coração a subir a Jerusalém. Deus move o coração a deixar a Babilônia, as casas, as vinhas, os olivais, as posições de proeminência que qualquer um tenha. Eu sei, pode ser que Deus não requeira de você, exigir de você, requerer de você, abrir mão destas coisas em sua vida, mas sem dúvida e certamente você não servirá ao Senhor sem abrir mão de tudo em sua vida. Pode ser que Deus não requeira de você, na prática, abrir mão das bênçãos terrenas, mas com toda certeza Deus quer ser mais amado em seu coração do que as bênçãos terrenas, e com toda certeza Deus quer em seu coração que você veja as bênçãos terrenas não como suas, mas como dele em suas mãos, para uso segundo a vontade dele. Com toda certeza, meus amados irmãos, aquele que primeiro de tudo deve ser honrado com todas as nossas capacidades é o Senhor. Com toda certeza, aquele que primeiro de tudo deve ser honrado no nosso tempo, nos nossos bens, é o Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo número 9. Não é com casualidade, meus irmãos, que se atende ao chamado de Jesus, quando Jesus diz: vem e segue-me. É preciso deixar os barcos, as redes e segui-lo, com toda a extensão que isso tem na nossa vida. Então se levantaram, capítulo 1, versículo 5, os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subir em primeiro lugar, com tudo o que isso exigia, e em segundo lugar, para edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Alguém poderia chegar lá em Jerusalém, jogar as malas no chão e falar: pronto, Deus, fiz o que tu mandaste, estou aqui. Mas não era só isso que Deus queria. Havia uma nação arrasada, cidades que foram sendo vencidas e incendiadas uma após a outra, e principalmente Jerusalém, e principalmente no centro de Jerusalém, o templo, que foi incendiado por Nabucodonosor. Não bastava chegar em Jerusalém. Se fosse hoje, alguém sequer iria, e o outro diria: já vim, o que mais que Deus vai pedir de mim? Não é somente isto, é ir a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. É preciso não só vestir a camisa, mas também arregaçar as mangas.
É preciso não só seguir o Senhor, é também preciso servir o Senhor. Então nós vemos, e você estuda esse segmento da Bíblia que narra os acontecimentos após o exílio da Babilônia, e você encontra algumas coisas muito interessantes que aconteceram. Eu gostaria de citar todas, mas eu não posso, mas citarei algumas. A primeira: para edificar a casa do Senhor, eles enfrentaram oposições tremendas. Oposições das nações vizinhas, que chegaram a recorrer a tentativas de corromper os governadores de Israel, tentativas de assassinato de Neemias, intriga diplomática para poder dificultar o andamento da obra. Não era só um prédio que estava sendo reconstruído em Jerusalém, era um grande símbolo de toda a salvação e de toda a aliança que estava sendo restaurada. Aquele templo era o único templo, aquele templo revestido de significado e de propósito na relação de Deus com os homens. É claro que não era uma mera incitação diplomática, política, era espiritual. E por trás de todas aquelas coisas, Satanás, o inimigo das nossas almas também. Sim, meus amados irmãos, estamos fazendo aqui a leitura e a interpretação e as aplicações por analogia. Mas a analogia nos permite, porque é verdade, saber que todo cristão tem um inimigo ferrenho e feroz, que suscita acusações contra nós, e que busca também da parte de Deus a permissão de nos peneirar como trigo. Não foi isso que Jesus disse a Pedro? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Sabe o que significa essa expressão? Quando se colhe o trigo no campo, na espiga, o grão está envolvido por palha. Exatamente aí é que se perde de vista a distinção entre o trigo e o joio, pois que são praticamente idênticos. E o reconhecimento se é um ou se é outro é tátil, porque a espiga de joio é vazia e a espiga de trigo tem grão. O peneirar era a forma, não havia colheitadeiras, não havia debulhadoras, não havia máquinas quaisquer naquele tempo. O trabalho pelos homens fortes era feito com espécies de ancinhos, que se jogava a palha para cima, e nesse movimento ela ia se soltando do grão. As crianças, as senhoras, as pessoas de mais idade sentavam com peneiras e pequenas porções de trigo eles iam jogando. Esse serviço chama-se panejar, e ali eles iam panejando até que a palha se soltasse, e ao passar pelo ar, o próprio vento, a própria diferença de densidade fazia com que a palha caísse para um lado, o grão para o outro. Quando Jesus disse a Pedro que Satanás queria peneirá-lo como trigo, primeiro estava dizendo que fazê-lo cair era tarefa de criança, porque a peneira era o instrumento das crianças e dos idosos. Mas também estava se referindo à situação que expõe, que revela o que você tem dentro de si, porque o grão está dentro da palha. Você será provado. Deus permitirá que você enfrente inúmeras provações, que coisa boa, porque serão as provações que vão mostrar o que você realmente tem dentro de si, se fé ou se incredulidade. O povo partiu rumo a provações dificílimas para edificar a casa do Senhor. O povo caiu em períodos de adormecimento espiritual. Acontece. E Deus suscita 2 poderosos profetas. E eu vou ler só um trecho de Ageu com você aqui esta noite. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Ageu 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta?
O primeiro opositor que eles tiveram de enfrentar no propósito de edificar o templo eram os inimigos, e o inimigo maior, o próprio Satanás, mas eles também tiveram de vencer as tendências pecaminosas da sua própria carne. Porque quando chegaram lá e as oposições obtiveram alguma vitória temporária, que eu não vou entrar nesse detalhe esta noite, então eles partiram na direção de fazerem as suas próprias casas. Razoável. Se você chega no lugar, você precisa ter onde morar, perfeitamente razoável. O detalhe que chama atenção é quando o profeta diz, as vossas casas forradas, no versículo 4. Talvez a sua tradução diga, apaineladas. Uma técnica muito moderna para aqueles tempos, construía-se a casa de pedra e então se forrava a casa com tábuas, para deixar a casa bem bonita, bem aconchegante, bem agradável ao olhar, ao coração, e ainda talvez se forrasse aquelas tábuas com tapeçarias. E Deus está dizendo ao povo, vocês estão vivendo em casas confortáveis, em casas bonitas, em casas bem feitinhas, e a minha casa permanece em escombros. Deus pergunta, é tempo de vocês morarem em casas bonitas, enquanto a minha casa está nas ruínas, entende, irmão? Que para edificar o templo, a obra que Deus lhes confiou, eles tinham de enfrentar não só inimigos humanos e o inimigo maior espiritual, mas tinham de enfrentar o seu próprio coração. Tinham de enfrentar o seu próprio coração. Houve uma terceira dificuldade, e o meu tempo já está terminando esta noite, mas houve a dificuldade dos sacerdotes corruptos. Quem levou Tobias para ter um escritório dentro do templo? É tão interessante ler esse trecho de Neemias. Tobias era um inimigo, mas que tinha uma sala de trabalho dentro do templo reedificado. E quem deu essa sala para ele foi um sacerdote. E o espírito apaziguador do nosso tempo diria que as coisas são assim mesmo, não é verdade? O que nós vamos fazer? O sacerdote que deixou, talvez um bochicho aqui, alguma queixa, mas Neemias era um homem de Deus. E a Bíblia diz que Neemias arrombou a porta e tirou Tobias de lá na força da mão e esvaziou a sala pelos próprios braços e jogou tudo fora. Neemias era um verdadeiro homem de Deus, corajoso para fazer a obra do Senhor. E a coragem de Neemias ainda é necessária nos dias de hoje, porque Deus também confiou a nós a tarefa de edificar a casa do Senhor. E eu não estou falando da sede da nossa igreja, eu estou falando de algo maior. Quando a Bíblia Sagrada fala que nós somos edificados como pedras vivas para a habitação do Senhor, o templo de Deus não é este salão, nem pode ser, mas o templo de Deus são estas vidas reunidas. Nós estamos, amados, sendo edificados ao mesmo tempo em que edificamos a casa do Senhor, a igreja de Deus. Eles tinham de enfrentar oposições no mundo e uma oposição maior em Satanás, e não temos nós também? Temos de enfrentar uma oposição no mundo, mundo que assedia, mundo que corrompe. Claro que uma aplicação se faz necessária. Queridos pais, meus irmãos em Cristo, eu também sou pai como vocês. Nós não podemos expor os nossos filhos das 168 horas que uma semana tem, das quais eles passam dezenas de horas, se nós não vigiarmos para tanto, consumindo as piores coisas que existem nos celulares e na televisão, e acharmos que 1h30 de GA vai resolver. Nós não podemos pensar assim. Não podemos pensar que 1h15 de escola dominical vai resolver. Nossas crianças, preciosas crianças. Não, meus amados irmãos, a batalha está muito desigual nesse sentido. Vamos nos fortalecer, pais, no Senhor, para a gente educar os nossos filhos no caminho que devem andar.
Existe um inimigo no mundo, um inimigo maior e mortal, que é Satanás. Para edificar o templo, eles tiveram de enfrentar os seus próprios corações, e não temos nós. Casas forradas, a casa de Deus em ruínas. Esse retrato que Ageu teceu com suas palavras, suponho eu, que seja verdadeiro sobre a vida de tantos. Tantos. No que diz respeito às coisas do seu interesse, elas vão todas em dia e em ordem, muito bem cuidadas. As coisas que são suas, se não são, deveriam ser mesmo muito bem organizadas, mas as coisas de Deus têm que estar ainda mais organizadas do que as nossas próprias. As coisas de Deus têm de ser ainda mais amadas do que as nossas próprias. Imagine alguém, eu não estou pensando em ninguém, mas imagine alguém, eu vou citar um exemplo inofensivo, que tem uma coleção de carrinhos Hot Wheels, um adulto, e tem prateleiras no seu quarto com aqueles carrinhos, todos muito bem bonitinhos, todos muito bem limpinhos, tira poeira uma vez por semana, tem as plaquinhas dizendo que carrinho é, que modelo, que ano foi feito. Eu não sei se ninguém aqui tem esse exemplo, eu estou citando um exemplo que me ocorreu à mente. Ótimo! Mas e a leitura da Bíblia? E a oração? E as coisas mais importantes e principais? E o culto em família? E o culto com a igreja do Senhor? E as coisas que são eternas? Casas forradas e o templo de Deus em ruínas. Somos exímios no nosso trabalho. Chegamos na hora. Ficamos lá o dia todo, cumprimos com nossas obrigações, com nossos compromissos, somos dedicados. E o trabalho do Senhor? E o trabalho do Senhor? E o trabalho do Senhor? Se vamos a um restaurante e não somos bem atendidos, reclamamos com o gerente. Mas e no serviço do nosso Deus? Estamos servindo com excelência? Estamos servindo da melhor maneira possível, com o nosso melhor? Com todo o nosso coração? Eles, para edificar a casa de Deus, tinham de vencer o seu próprio coração. Nós também. Meu tempo já se terminou. Eu quero só destacar um último detalhe nesse texto muito encorajador para nós. Quando Deus está presente, nós aceitamos, acatamos, nos agarramos à sua palavra. Quando Deus está presente, o povo sobe a Jerusalém, nós viramos as costas, nós priorizamos aquilo que é prioritário. Quando Deus está presente, o povo edifica, começa a edificar a casa do Senhor, e nós também estamos edificando um templo espiritual com nossas próprias vidas. Mas um detalhe chama a atenção no texto: a obra caríssima, e Deus foi capaz de prover tudo o que foi necessário. Aqui todos que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Aquele templo tinha de ser construído com ouro e com prata mesmo. Ele era feito de madeira e tijolos, forrado de ouro. Era um templo material a ser construído com coisas materiais. O templo espiritual que nós estamos construindo também carece de provisões, mas provisões muito mais caras, muito mais finas e muito mais ricas. A provisão da santidade das nossas vidas, a provisão da limpeza do nosso coração, da renovação do nosso entendimento, a provisão da superação de mágoas no seio do corpo de Cristo. Nada pode ser uma fratura maior na parede do templo de Jesus Cristo, feito de pedras vivas, do que mágoas não superadas entre irmãos, que não se perdoam. Misericórdia, não haja tal coisa entre nós. Nada pode, meus amados irmãos, mais comprometer o êxito da obra de Deus, do que pedras ruins. E a minha oração é primeiro de tudo por mim, para que eu seja uma pedra boa. Para depois eu pensar se o outro é ou não, e não para julgá-lo, mas para por ele interceder.
Na alguma medida, muitíssimo válida, este relato é como uma figura de toda a história da salvação e da vida cristã. Crer nas promessas, virar as costas para o mundo, partir para cumprir os propósitos de Deus enquanto esperamos em Deus para prover o necessário. Ao indagarmos ao fim, se nossas vidas, se a minha vida, se a sua vida, pode ser expressa nestes termos. Se a minha vida pode ser vista dessa forma, a sua também. Que Deus nos dê graça para que a resposta seja assim. Crer nas promessas, abandonar o mundo, empenhar-se em cumprir os propósitos de Deus, enquanto esperamos nele para prover o necessário. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de amor e de misericórdia, dá-nos um coração apto para ouvir a Tua palavra que dirigiste a nós esta noite. Tu és quem conhece verdadeiramente o coração de cada um e de todos. Então, Senhor, que verdadeiramente pelo Teu Espírito que sonda o coração, o Senhor aplique a verdade da Tua palavra a cada um e a todos. Para que, Deus, nossas vidas, conformadas aos Teus desígnios, possam ser vidas para a Tua glória e para o Teu louvor, e que seja do Teu prazer nos abençoar, Senhor, e que verdadeiramente, totalmente, a vida de cada um de nós seja um tributo de louvor a Ti, Deus de amor e de graça, Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.